E agora eu gostaria de chamar o Alberto Bial para conversar com a gente. Ele é ex-jogador e técnico do Vasco de basquete. Tudo bem, Alberto? Casão, vou chamar na intimidade, porque eu sou tão fã. É um prazer estar podendo falar de Olimpíadas aqui. Momento que a gente fica totalmente envolvido, né? Uma abertura, uma cerimônia de abertura totalmente vanguardista, totalmente moderna, totalmente diferente de tudo, fazendo com que a diversidade fosse exibida. E eu queria começar, eu queria primeiro dar um grande beijo, Flávio, em você, e um grande abraço do meu amigo de longa distância, o Casão, porque a gente não tive essa oportunidade de ter o contato presencial, próximo com o Casão, de quem a gente é muito fã e admirador. Assina embaixo. Primeiro, e é um prazer estar aqui com você também. Eu não sou mais técnico do Vasco, não, mas depois a gente fala sobre isso. Eu quero votar na enquete. Vote na enquete, por favor. O Medina, para mim, é o Michael Jordan, é o Pelé das ondas. Ele é hors concurso nessa votação aqui. O Cachorrão sensibilizou bastante, mas eu vou de basquete, né? Eu vou com o meu esporte, né? Com a minha já religião. Achando que ia rolar uma surpresa ali, né? Mas o basquete vai ficar no centro das atenções. Já aproveita e já fala a sua opinião sobre a atuação do basquete hoje, vai? Eu antes vou dar um pitaco em cima do que vocês estavam falando, que eu achei muito interessante, da saúde mental, né, dentro do esporte de alto rendimento. Perfeito. E eu queria saber se os médicos da Delegação de Natação Brasileira podem atestar, alegar que o Cachorrão não pode nadar amanhã aos 200 metros livres porque ele está com uma leve depressão, que ele está um pouco triste, frustrado demais, como disse o Casão. Se isso pode ser um fato que o tire da prova. Porque hoje a saúde mental ela faz parte total, né, da nossa vida. Né? Não adianta ficar bem fisicamente, ficar bem espiritualmente e tal, se a nossa mente não está funcionando. Eu concordo 100%. Eu não tenho a resposta exata dessa pergunta. Eu acho que a resposta é não. Porque, normalmente, a justificativa para tirar um atleta de prova é que ele não tem condições de nadar. Eu acho que em amplo sentido, mas isso não o faria ter condições de nadar na próxima. Então, normalmente, eles esperam ali alguma justificativa plausível, se machucou, precisa fazer algum tratamento, alguma coisa, ou paga-se uma taxa por isso, por ter tirado o atleta. Eu sei que existe uma sanção em relação a isso. Antigamente tinha até assim, se a justificativa não fosse aceita, você poderia ser tirado da sua próxima prova, ou algo assim. Então, não é tão simples, mas para eles terem soltado uma nota de que tiraram ele, alguma alternativa conseguiram. Fala, Casão. Bom, eu quero mandar um abraço para o Alberto, sou muito amigo do irmão dele, do Pedro, sou fã do Alberto também, como treinador de basquete, conversava muito com o Bial sobre o trabalho dele. Eu acho o seguinte, a saúde mental, o problema emocional, ele tem que ser levado mais a sério no esporte. Sem dúvida. É uma questão de saúde, independentemente de você ser atleta ou não atleta. E está relacionado à performance, né? Então, no atleta está relacionado à performance. No dia a dia, também na performance de cada profissão que as pessoas têm e o risco que as pessoas vão se colocando, porque quando você está com a saúde mental abalada, ou um pouco depressivo, ou com uma queda emocional, você não pode ser pressionado para competir novamente, sabe? Porque você não está em condições de lidar com aquilo que acabou de acontecer com você. Como você vai lidar para focar numa outra competição? E se você não consegue desempenhar aquilo que você pretendia desempenhar? A queda emocional vai ser maior. Por isso que eu acho que tem que ter sempre psicólogos acompanhando uma equipe, tanto faz de qualquer esporte que seja. A Simone Biles desistiu em Tóquio de uma ou duas provas porque alegou queda emocional, problema de saúde mental.
Ela, inclusive, ela fez tratamento depois, assim como o Richarlison, que está lá no Tottenham, também teve problema emocional, depressão, e foi tratado com terapia, com psicologia, e se afastou um pouco do trabalho dele. Então eu acho que tem que levar mais a sério. As pessoas, Queria falar do basquete. Os médicos ainda resistam a aceitar que a saúde mental, a depressão e uma queda emocional faz parte como se fosse uma contusão do atleta. Eu queria só falar que a voz da consciência está chiando um pouco alta aqui na minha orelha. Gente. Flávia, eu queria falar de um ponto que vocês estavam falando há pouco. Fale. Não, porque a prova de natação é decidida em centésimos de segundos. O basquete, por vezes, acontece... Eu vou falar do jogo de hoje também, mas o basquete acontece, por vezes, do jogo acabar, o cronômetro está zerado, já aconteceu comigo, a favor e contra, e você tem 2 lances para bater, e o jogo já terminou. Ou faz um arremesso, e a bola está no ar, e o jogo acaba, e ainda vale, e a bola entra ou não entra, e você decide em frações, décimos de segundo. Então, o jogo de basquete requer, assim, totalmente um trabalho com uma psicóloga dentro da equipe. Não existe. O basquete do Brasil hoje entrou em quadra extremamente confiante. Eu nunca vi a equipe do Brasil tão... Mas sabe por que ela estava assim? Porque o último jogo dessa equipe foi contra a Letônia, quando ela ganhou a classificação dentro da Letônia, na última chance, no último jogo, para participar dos Jogos Olímpicos, onde só tem 12 equipes de basquete. E o Brasil estreia contra a França, que é uma máquina, que tem um aborto, tem um homem de 2,23 que joga com muita habilidade, corre a quadra toda. Com tem tênis apenas de 55, 20 anos. Ouvi dizer? 55. É o Wembanyama. Ele é simplesmente assim, fora do comum. E 20 anos de idade. E ele, na hora do vamos ver, o Brasil chegou a baixar a diferença para 4, 6 pontos, quando faltavam 4, 5 minutos para terminar o jogo. Ele errou 3 bolas seguidas, tomando da mão dele. Então, ele vinha fazendo uma partida extraordinária, foi o melhor jogador em quadra, mas cometeu alguns erros de falta de experiência, de talvez um pouquinho de nervosismo. O Brasil fez um começo maravilhoso, fez um primeiro quarto vencedor, ganhamos de 8 pontos. Segundo quarto, a França virou o primeiro tempo na frente, e no terceiro quarto detonou. Não é o decolou, detonou. Decolou é um dos jogadores da França. E aí eu queria dizer que o basquete do Brasil joga pela terceira melhor vaga. Jogando pela terceira melhor vaga, o que acontece? O Brasil joga quartas de final, fica entre os 8 melhores do mundo. Então, o resultado de 12 pontos não foi ruim. A gente jogando com a Alemanha e ganhando do Japão, certamente estaremos entre os 8 jogando a quartas de final, que entram os 2 melhores de cada grupo, 3 grupos de 4, e os 2 melhores terceiros colocados, onde eu acho que o Brasil vai se inserir. Muito bom participar com vocês aí. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. E não vai embora ainda não. Nós vamos chamar nosso correspondente agora, Tiago Arantes, direto de Paris, para falar com a gente um pouquinho mais sobre basquete aqui. Tiago? Tudo bem, Tiago? Você está me ouvindo? Oi, Flávia, estou te ouvindo sim. Está me ouvindo aí? Tô sim, pode falar. E o basquete hoje? E esse monte de falta aí do Caboclo, do Bruno, você acha que foi estratégia do tudo ou nada, ou foi um pouquinho demais? Olha, Flávio, eu acho que para falar do basquete, o Bial já falou bastante, mas eu vou dar o meu pitaco do basquete, sim, mas olha só, eu queria te mostrar onde a gente está aqui, ó. Ostentação, né? Do ladinho da torre aqui, ó, só para mostrar para o pessoal que a gente está em Paris mesmo, que não é e que conversa, não é fundo falso, gente, de novo, ele está em Paris, olha que maravilhoso. Ó, tá aqui, ó, olha muita só, ostentação. que beleza, a torre acesa aqui. Daqui a pouco ela vai começar a piscar, acho que de meia hora eles colocam umas luzes que chato. Aqui, ela começa a piscar. O basquete hoje eu infelizmente acompanhei pouco, né? Eu estava envolvido em outros esportes, eu sou fã absoluto de basquete, consegui acompanhar alguma coisa, como o Bial dizia antes,
Realmente o Wembanyama é um fenômeno da natureza, aí, né? 2,23 m com a habilidade que ele tem, enfim. Hoje aqui, Fábio, foi um dia de vários esportes, né? Eu vou te passar rapidinho aqui só o que era a minha agenda e o que ela se transformou, para você entender e para o nosso espectador entender um pouco o que é uma cobertura de Olimpíada, né? O Bial, o Casagrande, que correria, viveram muito do esporte, você também. Eu entendo que vocês, como atletas e ex-atletas, viveram a Olimpíada de uma forma diferente do que a gente vive como jornalista, porque hoje, por exemplo, a minha agenda era ir para o skate, né? Tinha o skate street masculino. Como choveu aqui na França, a gente acabou tendo o cancelamento do skate, e aí eu fui para a esgrima para ver a brasileira Nathalie Mulhausen, que acabou sendo derrotada na primeira luta dela. Depois a gente ficou sabendo que ela tem um diagnóstico de um tumor nas costas, um tumor benigno. Ela vai retirar esse tumor na segunda-feira, então ela lutou já bastante, enfim, debilitada, né? Ela tem uma cirurgia marcada para segunda-feira, acabou perdendo a primeira luta. Depois eu passei rapidamente pelo ciclismo a caminho do judô, e aí eu vou entrar na história que você tinha falado do momento olímpico do dia, né? Esse momento que o japonês ali, o Ryujo Nagayama, né, o nome do japonês, ele se recusou a cumprimentar o espanhol, o Francisco Garrigós, e eles protagonizaram ali realmente um dos grandes momentos do dia aqui. Então, essa correria do dia de um correspondente em Paris. As pessoas às vezes acham que é só glamour, né? Mas não é. Tem um pouco de glamour. Aqui, ó o glamour aqui. O glamour é esse, tá num cenário como esse. Chique, mas acho chique. Também tem muita correria. Pelo menos é um perrengue chique, né? A gente tá falando de perrengues ao lado da torre aqui, mas foi um dia bem movimentado. Esse primeiro dia de competições depois da abertura oficial dos Jogos Olímpicos, Flávia. E, Bial, o que você acha daqui para frente desse basquete do Brasil? Como é que você enxerga a participação do Brasil para frente agora? O Brasil joga depois da manhã com dia 30. Ele joga com a Alemanha, que é a atual campeã mundial. E tem um time mais consistente, tem um time que eu acho que joga um basquetebol mais dentro de um padrão competitivo maior ainda do que a França. Então é um jogo duríssimo. Então o Brasil deve fazer a gente torce que faça uma boa partida para que a gente possa, no terceiro jogo da chave contra o Japão, passar bem pelo Japão e se classificar para as quartas de final. Esse jogo com a Alemanha, se a gente conseguir fazer uma surpresa, como a gente fez hoje, de um primeiro quarto excelente e mantiver o padrão de jogo para chegar nos 5 minutos finais com chances de vitória, seria excelente. Mas fazendo um resultado apertado, também não é ruim, que a gente decide a nossa vaga nas quartas de final contra o time do Japão. Muito bom, muito bom. E, Thiago, você não deu o seu pitaco do basquete. Fale, homem. Então, é um pouco na linha do que o Bial falou, né? A seleção brasileira, quando saiu o sorteio, né, Flávia, a gente pensava, bom, a França é a dona da casa, uma das favoritas, né, a medalha, a Alemanha é atual campeã do mundo, e o Japão é esse jogo aí que a seleção brasileira tem, tem mais possibilidades de ganhar. Então, perder por poucos pontos para a França e tentar uma surpresa contra a Alemanha, ou até perder por poucos pontos para a Alemanha, pode levar a seleção brasileira para a fase de quartas de final, caso vença o Japão, que é o que a gente espera que aconteça, né? Então, essa derrota para a França por uma margem pequena e jogando bem, né, dando essa sensação de que a equipe realmente está muito bem acertada, é uma ótima notícia para a seleção brasileira. Claro que a gente queria estar falando de uma vitória aqui, mas vendo o que foi o jogo, o pouco que eu consegui ver depois do jogo, e numericamente analisando essa derrota por poucos pontos, né, ela pode ser importante lá na frente, porque se classificam os 2 melhores terceiros colocados, e esse saldo de pontos ele vai fazer a diferença em favor desses 2 melhores terceiros colocados, né? E a seleção brasileira, Flávia, depois de tantas dificuldades que teve para se classificar para Jogos Olímpicos, né, classificar para essa Olimpíada como se classificou e chegar numas quartas de final seria realmente um resultado muito bom e muito animador, né, para o futuro do basquete brasileiro.
Ah, que legal. Alberto, eu queria agradecer muito. Fale. Deixa só. A França tem um Ministério do Esporte maravilhoso, tem uma federação de basquete sensacional, tem 5 divisões, grandes jogadores, joga a Euroliga, os jogadores todos de NBA. O Brasil tem um basquete com uma divisão, dificuldades internas para se ter uma unidade maior. Então, o que esses caras fizeram hoje é de uma bravura, é de uma valentia, é de um Brasil jogando o que o Brasil joga no basquetebol, solto, bacana. E alguns jogadores muito bem no jogo, para terminar, Huertas, Léo Mendel, 2 partidas extraordinárias desses 2 jogadores. Prazer, Flavinha, eu quero participar mais desse programa com você, mais vezes. Obrigado por me convidarem. E, Casão, se você é amigo do Pedro, você é meu amigo também. É amigo de amigo Pronto. Meu, eu também quero ser amiga do Pedro, gente. Eu quero ser amiga de todo mundo. Adorei que você participou. Muito obrigada pelo carinho. Vamos ser amigos de todo mundo, é isso aí. E eu compartilho pela sua alegria com o basquete brasileiro, viu? Eu acho também que foi sensacional e estou muito animada aí para as próximas partidas. Muito obrigada pela sua participação, Bial. Obrigado vocês. Beijo, tchau, valeu. Qual?